Aleluia! Academia da Graça. Amém. Já dá para ver os formandos. Glória a Deus. Sabe, nós estamos sempre aprendendo. Amém. Nunca paramos de aprender. E a razão por que nós tivemos essa ideia, porque veio do meu coração, conversando com os pastores, e eu senti que nós precisamos dedicar a um programa de ensinamento para o povo que não dependeria somente do domingo. E eu sei que muitos de vocês também fazem os seus devocionais todo dia. Não sei se está usando o meu livro de devocional ou um outro livro. Não importa, você está investindo nisso. E precisamos disso, deste tempo, certo? Você faz isso, certo? Ou só assiste televisão? Você faz isso? Eu sei que você faz, amém? Mas não pode ficar só de domingo para domingo para domingo, porque tem muito mais para Deus nos ensinar. E você sabia que aquilo que eu tenho no meu app na internet, aqueles que acessam a internet têm acesso, é mais do que 1000 mensagens. E eu comecei a pregar há muito tempo, é lógico, mas pegamos do ano de 2000 até o ano de 2022. Exatamente 22 anos. Ei, pense nisso, 22. 22 anos. Amém? Então ali tem mais do que 1000 mensagens. E falamos de todas as coisas. Falamos de áreas que você talvez tenha uma pergunta sobre ela. Talvez você está passando por ela na sua vida agora mesmo. Ou talvez você está passando por um problema. E essas respostas Deus tem dado na sua palavra. Nessas mensagens. De fato, somos uma igreja que ensina. Você já percebeu isso? Toda igreja tem a sua ênfase. Sim, você pode aplaudir ao Senhor. Amém? Aleluia. E estamos sempre aprendendo do Senhor. Amém? É tudo sobre Jesus e também os seus caminhos e a nova aliança. Precisamos estudar a graça de Deus. E eu vejo que o tempo é curto. E porque o tempo é curto, Jesus está voltando. E sentimos isso. Todos podem sentir isso. Sabe, sentimos e vemos os sinais dos tempos. Sabe, nós vemos, e ontem eu ouvi algo que não tinha ouvido, acho que foi ontem ou 2 dias atrás, que tem uma nova, sabe, doença. A varíola do macaco. Não olhe para ninguém. Não temos isso aqui. Amém? Só temos o pastor Mark. Não, o pastor Mark é forte, saudável. Então, você não tem que se preocupar com isso. Mas você está vendo que é uma coisa depois da outra? E não sabemos quando isso vai parar. A verdade é que não sabemos, certo? Mas não se preocupe. Escute isso. Que no final dos tempos, Jesus falou de pragas. As pragas iam aumentar. Ele falou disso, certo? Guerras. Estamos vendo isso agora? E também rumores de guerras, que é o que? Ameaças de guerras. Jesus falou que tudo isso ia aumentar. Amém? Estamos vivendo tudo isso, igreja. E porque o tempo é curto, não pode esperar de uma semana para outra semana para outra semana e aprender. Se esforce para aprender mais de Deus. Amém? Alimente o seu espírito. Da forma mais conveniente para você. Vamos dar mais detalhes mais tarde. Para você acessar online, você também pode participar. Vamos te informar. Mas você está alegre com a Academia da Graça e ser parte disso? Amém? E olha, todos os parceiros do nosso ministério já estão tendo acesso a essas 1000 mensagens e essas são as mesmas pessoas que estão falando. É como o meu estudo bíblico. E às vezes, sabe, eu não sei o que fazer e peço orientação para Deus e escolho qualquer mensagem e Deus fala comigo assim. E estamos vivendo isso e é como o Urim e o Tumim que brilhava. E eu recentemente me assentei com os pastores e eu falei com eles coisas sobre aprender mais da Bíblia, como estudar a Bíblia, de uma forma que não é a forma tradicional. Sabe, muitas vezes, o que eu falei com eles aquela noite, sabe, comparado com o que você vê no YouTube às vezes, como estudar a Bíblia, sabe, tem muitos métodos que não são errados, tem muitos deles, sabe, tem aquele método indutivo, tem até aquele método de disciplina que você faz, sabe, e alguns mostram como você deve ler a Bíblia e estudar, mas a melhor forma, eu creio, é aquilo que eu aprendi do Senhor. Eu tentei os outros métodos, mas a melhor forma é a do Espírito Santo. Certo? E eu falei com os pastores como é que eu faço e como Deus fala comigo.
Olha, o estudo bíblico se torna muito bacana quando Deus fala. Porque quando Deus fala, não é só palavras, e tudo é a palavra de Deus, o Logos, mas depois se torna rema. Achei as tuas palavras e as comi, e as tuas palavras se tornaram para mim a alegria e o regozijo do meu coração. Amém? E se torna rema, fala contigo, e olha, eu te digo, tudo em você se torna rejuvenescido, porque a Bíblia diz que as suas palavras são saúde para todo o seu corpo. Amém? Tudo se torna vivo, a sua mente, o seu corpo, se torna mais saudável, mais vivo, amém? Com energia. E você somente sai daquele momento de estudo bíblico e tudo mais, diferente. Quero que você experimente isso. Vamos ensinar isso também na Academia da Graça. Certo, esses materiais que eu compartilho muitas vezes através de uma mensagem, como a de hoje e de todo domingo. Mas olha, eu recebo muito mais. Você já me ouviu dizer, eu tenho muito mais para falar depois da introdução. No corpo principal da mensagem, o tempo acaba. Porque você tem que ir embora comer. O pastor Mark tem que ir embora e comer. O pastor Lawrence, principalmente, tem que comer uma carne. Olha o corpo dele. Amém? Então, por causa disso, você tem que ir embora. Amém? Você tem que pegar os seus filhos e tudo mais. E eu ainda tenho muito para falar para você. Amém? Olha, quando Deus me mostra alguma coisa, vem em forma concentrada. Tem que ter semanas para devagar eu ir liberando. Sabe, nós temos como que não diluir, mas explicar. Descortinar. Tem que ter tempo para descortinar. Amém? E eu oro para que você, então, tenha acesso a isso na Academia da Graça. Amém? E você sabe que você que contribui tem acesso a mais de 1000 das minhas mensagens. E não importa qual área da sua vida, você pede para Deus para falar contigo e aprenda na sua palavra. Uma das coisas mais tristes na Bíblia é quando Deus fala, o meu povo, não o povo do mundo, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Não por falta de boas intenções, não por falta de boas obras, contribuições, sabe, de caridade, ou talvez até estar envolvido com muita obra social. Não é por falta disso, mas por falta de conhecimento. E falta de conhecimento pode ser implacável. Sabia disso? Deus quer que o seu povo tenha conhecimento porque Ele sabe a maldade disso e quão terrível é que as pessoas morrem até precocemente porque não têm conhecimento. Certo? Até mesmo no natural. Como, por exemplo, numa tempestade, sabe, com muita chuva e tudo isso acontece e você nem consegue ver a estrada, ok? E você vê então um cabo que tinha acabado de cair naquela estrada. E por causa da bondade do seu coração, pensando nos outros motoristas, você quer remover aquilo. E ali está o cabo. Você vai e pega o cabo, pensando que era um galho. E está vivo. O que acontece? Não dá nem para imaginar. Agora, escute isso. A sua intenção foi boa? Sim. Foi por causa de outros? Sim. Você estava sendo egoísta? Não. Você tentou remover o cabo? Certo? Mas faltou o conhecimento. A falta de conhecimento do que aquilo realmente era. É o que Deus revela para nós, a verdadeira natureza das coisas e a solução para aquele problema. Amém? Então vamos direto à palavra, glória a Deus. Dentro daquilo que estamos falando, queremos falar também para você que somos estudantes. E Jesus mesmo disse, na grande comissão, ide por todo o mundo, e muitas Bíblias dizem assim, fazer discípulos de todas as nações, mas a palavra ali é fazer estudantes. Fazer estudantes de todas as nações e discípulos ali, discípulos, aprenda isso. A palavra discípulos, igreja, vem do grego matetes. Matetes, diga matetes. Ok? Matetes. E no hebraico é Talmid, diga Talmid. Talmid do hebraico Lemud. Tem o alfabeto hebraico A até Z. Tem uma palavra ali chamada Lamad. Lamad quer dizer ensinar. E daí vem a palavra discípulo, Lemud. Então discípulo é uma pessoa que nada mais é do que um aluno. Ok? Alguém que aprende. Mas o triste hoje é que discípulo, projetos de discipulado e tudo mais é desenhado
para que você se torne um cristão que seja melhor, um cristão que seja maior do que você já é. E na verdade nada mais é do que você está sempre aprendendo, sempre ser um aluno da graça de Deus. Amém? Olha, eu não sou contra a palavra discípulo, eu não sou contra o conceito sobre aprender, porque temos que aprender. E tudo que eu falei agora é para te encorajar a aprender e continuar aprendendo. Sabia que vamos continuar aprendendo até ver Jesus face a face? Ou até ficar bem velho, amém? Você vai continuar estudando sempre a palavra de Deus, não é? Vamos ser sempre estudantes da nova aliança, amém? Ainda estamos descobrindo isso, amém? Então te encorajo a sempre estudar. Mas as pessoas pegam essa palavra discípulo e dizem assim: para ser um cristão não tem custo. Mas para ser um discípulo é um outro nível. Então ser um cristão é este nível, mas para ser um discípulo é este nível. Ok? E aquilo que eu quero perguntar é isso. Se você vê nas Escrituras, você vai ver Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus e os seus discípulos. Amém? Gamaliel, um rabino famoso em Jerusalém, também tinha discípulos, de fato. Até os dias de hoje em Israel, tem rabinos que têm discípulos. Discípulos quer dizer seguidores de um certo mestre. Seguidores de um certo rabino. Você entendeu isso? Certo? Vocês são discípulos. Amém? É a verdade. Mas a ideia de que ser um cristão não é o bastante, certo? Se você quer ser, sabe, um cristão mais santo, um cristão mais devoto, você tem que ser um discípulo. Na verdade, isso é regredir. Um cristão, na verdade, sempre tem fome. A Bíblia diz como recém-nascidos devemos desejar o leite da palavra. Você tem fome da palavra? É por isso que você está aqui nesta manhã, amém? Não é? Glória a Deus! Amém? Este é você. Você é uma nova criatura em Cristo. Você é a justiça de Deus em Cristo. Você não pode pensar por nenhum momento que você é definido por seus erros. Não. Não, não, não. Você pode ser um homem justo, como uma borboleta, que às vezes cai até no lixo, mas continua sendo uma borboleta. Não vai passar por aquela mudança e se tornar uma larva de novo, porque ela caiu no meio do lixo. Não, ainda é uma borboleta. Levante, seja quem você é. Essa borboleta tem que participar da igreja New Creation para saber quem ela é. Não te falamos quem você é para te tornar quem você é. Estamos falando quem você é porque é quem você é. Amém? Uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, cada fracasso, cada viagem que você faça para a dimensão do pecado, que as pessoas tomam, e a cada vício, e toda queda, tudo aquilo que é negativo nas nossas vidas, que pensamos que não devia estar mais na nossa vida, seja um pecado, ou seja um vício, algo assim, ou até mesmo uma depressão. Escute bem isso, é porque não sabemos quem nós somos. Ou estamos lutando contra um inimigo derrotado. Estamos lutando contra uma natureza que não existe. Ou então o eco daquilo ainda existe. E não percebemos que os inimigos, os egípcios, estão mortos na areia da praia. Nós não estamos do lado do Egito, estamos já do outro lado. Cristo morreu na cruz. Mas olha, pastor Prince, eu ainda sinto o desejo da lascívia. Eu ainda sou tentado a me irar. Isso está falando que está vivo, mas não está. É onde o reconhecimento deve acontecer. Um puro, verdadeiro reconhecimento. Você crê e diz, eu sou essa pessoa, eu não sou o que eu sinto, eu não sou esse sintoma mentiroso no meu corpo dizendo que eu sou um deprimido. Este é quem eu sou. Amém? O mundo se torna mais escuro, em trevas, e você vive pensando no problema, no defeito de cada pessoa. A sua mente fica envolvida em trevas. O diabo diz, você está deprimido. Não aceite essa mentira. Amém? Você não é um deprimido. Você tem a paz de Deus. Amém? O que é isso, pastor Prince? Está tentando dizer quem você é. Está do lado de fora tentando entrar. Isso não está lá dentro, falando quem você é. Está me ouvindo? Então, eu sou contra essa ideia de algumas
Pessoas que dizem, você é um cristão? Que bom, certo? Isso não custa nada, Jesus pagou por tudo. Mas ser um discípulo tem um custo maior. Muitos amam isso. Olha, a carne ama ouvir isso. Eu quero, sabe, pagar o preço, eu quero pagar. Olha, não é isso, amigo. Na verdade, estamos, então, regredindo. Tinha discípulos e o discipulado antes de serem cristãos. Antes de ter cristãos, tinha discípulos. Isso está em Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus discipulando os discípulos antes deles serem cristãos, antes de serem novas criaturas. E algo interessante aconteceu. Procure isso nas Escrituras. Olhe para as epístolas inspiradas pelo Espírito Santo, por Cristo, do apóstolo Paulo, todas as cartas para as igrejas, as de Pedro, Tiago, João. Paulo escreveu a maioria, Judas, João, todas as cartas inspiradas pelo Espírito para a igreja. Depois do livro de Atos, você não vai ver nenhuma só menção de discípulos. Nunca mais. Quer dizer que paramos de aprender? Não. Mas por que o Espírito Santo não usou mais essa palavra? Porque o Espírito Santo sabe que temos a tendência de colocar essas ideias erradas de ser um estudante e complicamos como se fosse algo que temos que fazer para progredir. Na verdade, é regredir. Mas, pastor Prince, não, temos que aprender? Sim. Mas escute isso. Está no coração de cada crente o desejo. Quando você ouviu sobre a Academia da Graça, eu nem tenho que falar que você tem que aprender, você sabe. Eu só te fiz lembrar dessa fome que você tem e agora, então, estamos te dando as ferramentas para você aprender ainda mais rápido. Você aprende todos os dias. Mas dizer que temos que ensinar isso é como dizer para um bebê é um filho. Estou certo? Esse bebê tem um pai e uma mãe, estou certo? E falamos, bebê, você agora nasceu, você tem uma família, é bom ter nascido, mas tem que aprender a ter fome. Você sabe, o bebê vai falar quando está com fome. Em todas as horas diferentes do dia e à noite. E os pais e as mães especialmente, porque os pais vão dormir. Amém? As mães dizem, eu quero ouvir, mães, falem. Você não tem que dizer, olha, bebê, me escute, eu vou te ensinar 7 passos para sentir fome. Esse é o tipo de coisa que eu não sou a favor, porque isso não existe. E é por isso que a palavra discípulo não apareceu, porque o Espírito Santo a trocou por filhos. Por filhos. Você agora é um filho ou filha de Deus. Qual é a diferença? Discípulos, você pode ser um sem ser da família. E naqueles dias, os rabinos, seja quem for, Gamaliel e tudo mais, para ser um discípulo tinha que renunciar à família, tinha que renunciar à sua profissão ou algo assim, depois seguir o rabino. Agora era um seguidor de Gamaliel. Sabe, um seguidor de Gamaliel. Por isso eu não gosto de dizer, o pastor Mark é o meu discípulo. Eu não gosto de falar, pastor Lawrence é o meu discípulo. Não. Eles são filhos de Deus. Mas eles são discípulos no sentido da palavra no grego. Mateté, sim, são estudantes da graça de Deus. E como eu falei agora, Jesus na grande comissão falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho. E muitas traduções dizem fazer discípulos de todas as nações, o que quer dizer que a palavra ali é o verbo de matetes, que é ser um estudante, matetuo. E sabe qual tradução tem isso? A Rei Tiago, quando olhamos para ela, diz, ide por todo mundo e ensine. Matetuo, quer dizer ensine, fazer estudantes. Amém. E vocês aqui foram salvos porque eu ensinei e falei do Evangelho de Jesus Cristo. Certo? E depois disso continua ouvindo porque quer aprender mais sobre a nova aliança, ser um estudante da graça de Deus, amém? Por isso você está vindo, você está ouvindo, não é isso? Então estamos fazendo alunos de todas as nações. E só para você entender, tudo bem se você falar fazer discípulos, porque você deve entender que fazer discípulos é fazer alunos. Amém? Isso aqui está na grande comissão de Mateus.
E Mateus foi escrito para os judeus, porque eles entendiam claramente o conceito de discipulado, porque antes de Jesus já tinha discípulos e rabinos. Amém? Jesus falou para eles, pregue o evangelho e faça estudantes. Eles entenderam, os judeus entenderam. Mas, na grande comissão de Lucas, ele não disse ide, ele disse esperai. Qual é a verdade, pastor? Esperem para receberem a promessa falada pelo Pai, para serem batizados pelo Espírito Santo e depois irem. E na grande comissão, certo? Não de Mateus, mas de Lucas, ele vai dizer, quando forem batizados pelo Espírito Santo, vão pregar onde? Em Jerusalém e Samaria, certo? E até os confins da terra. Mateus disse, ide por todo o mundo, porque os judeus estavam pensando que o evangelho era só para eles, amém, era só para eles, e Jesus falou não, é para o mundo inteiro. E ele falou contra a tendência natural deles de pensarem que era só para eles. Mas lendo Lucas, que escreveu para os gentios, amém, e traz benefícios para nós, foi escrito para o nosso benefício. Ok, mas falando de Lucas, ele foi escrito para um grupo diferente. Lucas foi escrito para os gentios e o que Jesus disse, esperem. Essa foi a mensagem, amém, para os gentios. As boas novas do evangelho devem ser pregadas na cidade onde Jesus foi crucificado, onde o rejeitaram, isso sim é graça. Comecem em Jerusalém, e depois Samaria, e depois até os confins do mundo inteiro. Então você precisa estudar essas duas comissões. E Jesus não falou nenhuma palavra sobre a igreja. Ele não falou sobre os mistérios da igreja. Por quê? Porque isso viria com o ministério de Paulo. E Paulo ainda não tinha sido salvo. Então, no seu ministério, pense nisso, 3 anos e meio. E, finalmente, na noite antes de ser crucificado, sabe o que ele falou para os discípulos? Eu tenho muitas coisas para falar para vocês, mas vocês não são capazes. E pensamos em Mateus, Marcos, Lucas e João, que eles falam, que eles mostram todos os ensinamentos de Jesus, e pensam que Paulo, com as suas cartas, são apenas as suas opiniões. Meu amigo, as palavras de Paulo são as palavras do Cristo ressurreto. Quando ele estava aqui, até mesmo no último dia antes de ser crucificado, depois de 3 anos e meio ensinando, ele disse, ainda tenho muitas coisas para falar, mas vocês não vão entender. Mas quando o Espírito Santo vier, vos guiará em toda a verdade. E se você quer seguir, sabe, a grande comissão de verdade, você tem que seguir o relato de Lucas também e começar a pregar em Jerusalém primeiro. Quer dizer que tem que parar de pregar o evangelho? Não, a ideia de pregar o evangelho está ali, mas se você quer ser firme e ver cada palavra, então tem que esperar e, então, pregar em Jerusalém primeiro. Todo mundo tem que começar em Jerusalém. O que nos faz colocar a comissão de Mateus acima da comissão de Lucas? Foi Jesus que falou as duas. Temos que estudar e analisar o contexto. E os discípulos então foram? Ele disse, ide por todo mundo, e eles não foram. Ficaram em Jerusalém. Sabe o que a Bíblia chama isso? Desobediência. Mesmo assim, eles não foram. Depois que foram batizados com o Espírito Santo, ainda não foram. Até que veio a perseguição. E foram espalhados. Na verdade, foram, obedeceram, porque foram espalhados. Agora foram para Samaria e até os confins da terra. E Deus levanta Paulo. Amém? E algo aconteceu, escute bem. A palavra discípulos está ali em Mateus, Marcos, Lucas e João. A palavra discípulos também aparece no livro de Atos. E então, algo acontece em Atos 11. Olha isso, que interessante. Atos 11, quando Barnabé tinha achado Paulo, Paulo tinha sido salvo e o levou para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Quem você é? Você não é discípulo mais. Agora os discípulos foram chamados cristãos. E daquele momento em diante, nas cartas, nos livros de Paulo, que foram escritos diretamente para a igreja, a Bíblia toda é para nós. Eu repito, toda a Bíblia é para nós. Se você quer me citar, cite-me falando isso.
Toda a Escritura é inspirada por Deus. Amém? Mas algumas, no livro de Ezequiel, Naum, Miqueias, foram escritos para os judeus. Tem benefício para nós, é lógico, é a sua palavra. Podemos nos beneficiar como exemplo, aprendemos, amém, mas aquelas palavras não foram escritas para você. Amém? O que aprendemos? Aprendemos princípios, sim. Mas se lembre que não está falando diretamente a você. As únicas cartas que foram escritas diretamente a você foram as epístolas, as cartas de amor que o Espírito Santo escreveu através de Paulo, Pedro, Tiago, João e também Judas. Não vamos desprezar Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu amo esses livros porque eles me dão uma visão de Jesus. Eu vejo Jesus em Mateus, Marcos, Lucas e João. E os ensinamentos, olha, os seus ensinamentos foram focados no reino. E esse reino eles rejeitaram porque rejeitaram o rei. Não teve revelação. Na verdade, Jesus só falou 2 palavras em 3 anos e meio sobre a igreja. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? E a disciplina da igreja. Ele fala disso quando fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas o mistério da igreja eles não estavam preparados para receber. Ele sabia disso, e o mistério da nova aliança e da igreja, isso veio através do apóstolo Paulo, que nasceu de novo, muito mais tarde então. E aqui, os discípulos no livro de Atos foram chamados de cristãos, e aqui acaba a palavra discípulos. Você não vai vê-la mais. Então não tem mais estudantes? Não, eu já disse que continuamos sendo estudantes. Paulo ensinou, escute, Paulo ensinou Timóteo. Sim, Paulo discipulou Timóteo, pastor Prince, ele discipulou. Pode usar essa palavra, não está errado, mas olha, a ideia dessa palavra carrega uma conotação de como os rabinos ensinavam. Isso voltou para a igreja. Paulo então discipulou a Timóteo, a palavra discípulo não aparece. E como Paulo chamava Timóteo? Meu discípulo não, meu filho. É coisa de família agora, é filho, o foco agora é ser filho. Amém? Olha para 1 Timóteo capítulo 1. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, não discípulo. Discípulo é menor, ser filho é maior. Hoje invertemos tudo isso e regredimos para o discipulado, não é? E o espírito de filho sofreu. A minha maior preocupação é que o espírito de filho acaba sofrendo. Porque você diz, eu sou seguidor de Jesus, eu sou um discípulo. Vocês são cristãos, vocês são filhos de Deus, sim, mas eu sou mais do que isso. Eu sou um discípulo, como tivesse alcançado algo maior, não. Você regrediu. E se não vigiar, você vai pegar o espírito de discípulo e perder o espírito de filho. Ser filho é muito melhor. O melhor já veio. Está me ouvindo? No capítulo 2, em 2 Timóteo, olha o que ele fala para Timóteo. Ele então diz a Timóteo, meu amado filho. Mark, meu amado, querido filho. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Isso. Amém? Deus te abençoe. Não precisa de me chamar de pai, ok? Ele me chamou de pai. Sim, meu filho amado. Não se esqueça da sua mesada. Amém? Era assim que eles faziam. Por quê? Qual é a ideia? Porque você pode ter, sabe, um relacionamento de um discípulo e mestre, é uma coisa de estudante, e não é família. Mas sabe, olha, as crianças de uma família aprendem dos seus pais? Sim. Pelo menos deveriam. Como a Bíblia diz. Sim, Lawrence, você também é meu filho amado. Sim, Gabriel, você realmente é meu filho na fé. Cadê os outros pastores? Agora que eu comecei, os outros pensaram, o pastor Prince só ama o pastor Mark? Mark, cuidado, porque quem eu amo eu corrijo. É lógico. Então temos isso aqui. Olha, quando vemos os discípulos, como Timóteo, certo? Mas ele não usou essa palavra. Discipular é ensinar.
porque o Espírito Santo não usou. Olha, nenhuma vez nas cartas, nas epístolas, ele escolheu usar a palavra discípulo, seja um substantivo ou um verbo. Não tem isso. Na verdade, em 2 Timóteo 2, diz assim: Tu, pois, meu filho, mais uma vez, meu filho, fortifica-te, é Paulo falando para Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça, o foco é a graça. Forte na graça. Depois ele fala para ele sobre mentoria, certo? Podemos falar discipulado, estudo, aprender. Então você tem a definição certa para discípulo, certo? Ele disse: E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Ok, Mark, venha. E Lawrence, e também Gabriel. Venha rapidinho. Vocês não são velhos. Você tem 75 anos, mas é jovem. E ele me fala, me pergunta a minha idade, e eu falo, sabe, 75, 80, e eles olham, uau, tão jovem. Não sei se isso é sabedoria, mas... Ok, Paulo disse aqui, como fortificar na graça, a ideia é essa aqui, ok? Forte na fé. Ele disse aquilo que de mim ouviste, certo, Timóteo? Meu filho amado, certo? Aquilo que de mim ouviste, aquilo que você ouviu de mim, o que eu te ensinei, confia-o a homens idôneos. Confio a homens fiéis. O que você ouviu de mim, agora continua. Confio a homens fiéis. Mas, pastor, isso é discipulado. Por que o Espírito Santo não usou essa palavra? É feito no espírito de filho. É feito no espírito de família. Não algo de mestre-estudante. Temos que aprender nesse espírito. Ser filho é maior. E olha isso. Aquilo que é maior sempre inclui o que é menor. Não é o que é maior, sempre inclui o que é menor. Ser filho é maior. E olha, ele também engloba discipulado. Então que ninguém te deixe sentir que sabe ser filho não é o bastante. Você vai regredir. Então, o que de mim ouviste, certo, na academia da graça, porque você é um parceiro do Evangelho, você está comigo e é um filho no Senhor, você bebe o leite, certo? Eu pego a comida, mastigo e ela fica macia, e coloco na sua boca. Amém? E depois você engole. O que de mim ouviste, falando de ensinamentos, o que de mim ouviste, confio a homens fiéis. Confio a homens fiéis para eles ensinarem. Olha, homens fiéis, Deus procura homens fiéis. Deus não procura pessoas com habilidade para ensinar. Esse é o segredo, para ensinar. O dom de mestre vem depois. Se você é fiel, ele virá. Olha isso, confia-o a homens que podem ensinar? Não. Às vezes é perigoso dar para alguém que tem habilidade porque eles ficam soberbos. Amém. Procure pessoas fiéis. Aqueles que vão permanecer dia e noite. Confia-o a homens fiéis para também ensinarem a outros. É o futuro. Eles são idôneos e eles então serão capazes de ensinar. Para também ensinarem outros. O que de mim ouviste, confia, ouvir e para lá. O que de mim ouviste, confio a homens fiéis para também ensinarem os outros. Ok? Olha isso. Onde foi que Paulo recebeu a sua revelação? Não dele mesmo. De quem? De Jesus. Olha isso. Começa com Jesus. Certo? Jesus dá para quem? Paulo. Paulo dá para Timóteo. Timóteo dá para homens fiéis. Homens fiéis ensinam outros homens fiéis. Pode chamar de ensino, pode chamar de discipulado, desde que não perca o espírito que a Bíblia diz. Olha isso. Qual o número da graça na Bíblia? 5. A quinta vez que é mencionado Noé diz que ele achou graça. 5 é também as medidas do tabernáculo. É cheio de graça. Ok? Olha isso. Jesus é 1. Ele é sempre o número 1. Ele é o número 1. Jesus e Paulo, 2. Timóteo, isso. Paulo, 2. É isso aí. Tenho bons alunos. Bons discípulos. Amém? Então,
1, 2, 3. Timóteo. Depois homens idôneos. 4. Os fiéis aos outros. 5. Para ser forte, ele diz, fortifica-te na graça. Isso, vamos aplaudi-los. Glória a Jesus. E temos que aprender muito sobre casamento, o plano de Deus, a sua forma de ser pai. Amém? Como estudar a Bíblia, os nossos dons e vocação. Cada um aqui tem um chamado, um dom. Não morra, sabe, escute isso. Olha, não morra com este dom parado, oculto, sem uso, inútil. A maior realização é fazer aquilo que você deseja fazer e ainda receber por aquilo. E não tem nada melhor do que fazer o que você gosta. Faça o que você gosta e o dinheiro então vai seguir. Não se preocupe com o dinheiro. Faça o que você gosta e o dinheiro virá, o dinheiro vai fluir. Não busque o dinheiro, senão você vai ficar com aquele vazio. Amém? Ficar procurando até os olhos ficarem inchados, os olhos ficarem vermelhos. Amém? Olhando a bolsa de valores, a não ser que você foi chamado. Tenha muito cuidado. Sabe, não vá para áreas que não te dá prazer, não te dá alegria. Eu tenho muito para falar sobre dons e vocação e como você pode aprender e como fluir nisso. Você pode aumentar o dom? Sim. Amém, o dom você pode aumentar, você pode despertar, você pode até cultivar o dom também. Para mais, ligue-se à Academia da Graça. Eu não posso ensinar tudo somente numa sessão, certo? Voltando a esse assunto, por que o Espírito Santo não usou a palavra? Discípulos, nessas cartas inspiradas para a igreja. Porque ele sabia que ser filho é melhor. Ele deu um novo nome para os discípulos pela primeira vez. No livro de Atos, de novo, o que diz aqui que os discípulos foram chamados de cristãos na Antioquia. E o que é mais importante, discípulo agora tem um nome mudado para cristãos. Devemos chamar uns aos outros de filhos de Deus ou cristão. Você sabe o que é cristão? Uma certa vez veio o Cristo. Você sabe quem é? Mashiach, em hebraico. O ungido. E tudo que ele tocava, que era mal, o mal saía. A unção quebra o jugo da doença. Amém? Se a unção está em você e você fala, é muito fácil. E as palavras são fortes. Sabe, é como o óleo e a unção é tipificada pelo óleo na Bíblia. Se a porta faz um barulho, certo? É porque está ficando velha, ela está se tornando agora difícil. O que você faz? Põe óleo nas dobradiças e não ouve barulho mais. Porque tem muita murmuração? Escute, olha, é o óleo talvez se tornou inútil, o óleo pode ficar inútil, tem que ter óleo fresco. E o Salmo 92, que é usado para os sábados, todo sábado, e o 92 vem depois do Salmo 91, uau, viu? E o Salmo 92 é uma canção para o sábado, e no final diz que ainda na velhice você floresce como a palmeira. E a palmeira não envelhece, continua produzindo ainda na velhice. Certo? Esta é a última parte do Salmo 92. Mas no meio diz, eu serei ungido com óleo fresco. Amém? Então é a canção do sábado. Todo sábado você tem que ser ungido com óleo fresco. Temos que ser estudantes da graça de Deus. Mas ser filho é mais importante. E voltando a isso aqui que é importante. Eu pedi para Deus falar comigo porque eu aprendi isso muito tempo atrás e vocês sabem que eu tenho um ensinamento. Se não sabe, vai ficar sabendo agora. Um ensinamento de 2013 que eu falei sobre discipulado e filhos de Deus. E naquela época eu não tinha a confirmação que eu tenho agora, porque eu pedi para Deus então confirmar. Antes de pregar, eu peço para Deus confirmar muitas vezes. Isso aqui é algo novo. Sabe o que ele me falou? Certo? Estude a palavra. Os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Isso aqui não é uma palavra comum. É a palavra rematizou. Certo? É pronunciado rematizou. É um som assim, rematizou. Tente agora. Certo? Você tem a máscara, então ninguém vai ver você cuspindo. Certo? Diga, rematizou. Tem que fazer aquele som. Rematizou. Certo? Rematizou é algo que vem de remar, que são oráculos de Deus. Sabe o que é oráculos? Oráculos proféticos?
Sabe, as pessoas da nova era vão até os oráculos e eles creem que um ser espiritual vai falar com eles. Chamam de oráculos. Oráculos, na época da Bíblia, oráculos de Deus, a voz de Deus. Essa palavra aqui, rematizou, é literalmente chamado divinamente. Os discípulos foram chamados divinamente. O Espírito Santo mudou discípulos, do nome discípulos, para cristãos, os ungidos. Vocês são todos ungidos. Cristãos quer dizer ungidos. Cristo, pequeno. Amém? Fazemos parte do Senhor Jesus, que é o Cristo, o Messias. Só tem um Messias. Somos todos cristãos. Como Ele foi ungido, como Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Com o Espírito Santo e poder, que veio fazendo bem e curando a todos. Com a unção, vem poder para curar. Fica mais fácil orar pelos enfermos. Amém? Porque onde tem óleo, a cadeia se rompe. Os espíritos malignos não gostam de lugares ungidos. Eles gostam do quê? Lugares secos. Jesus falou que quando o espírito maligno sai, ele busca lugares áridos. Amém? Isso aí é outro ensinamento. Muito para falar. Em pouco tempo. Glória a Deus. Vamos continuar. Olha, chamado divino. Essa palavra aqui, chamado divino, rematizou. Yang foi o único que viu isso. Eu pesquisei e percebi. Yang falou que os discípulos foram chamados divinamente. Na Antioquia, cristãos. O Espírito Santo mudou isso. E nós falamos cristãos. Olha, eu já ouvi pessoas falarem que ser cristão não basta. Tem que ser um discípulo. Fomos demovidos de uma revelação peculiar da nova aliança, que é maior. É assim, lembra que eu falei da última vez? Que, olha, Israel estava debaixo da lei, certo? E o que eles eram? Vamos rapidamente a Gálatas 3, antes da fé chegar, antes da justificação pela fé, antes de Jesus chegar, antes da graça chegar. Olha, antes da fé chegar, a ideia de fé e justificação pela fé, antes da fé chegar, estávamos guardados debaixo da lei dos 10 mandamentos e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Olha isso agora, para que fôssemos justificados pela fé. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Quem é este aio? A lei. Os 10 mandamentos. Certo? É o que diz aqui, claramente. Deus casou com Israel no Monte Sinai. Amém? Mas no final daquele dia ali no Monte Sinai, 3.000 pessoas então morreram. E no Monte Sião, Deus deu o Espírito e 3.000 pessoas foram salvas. Não estamos debaixo da lei, debaixo de um aio. E este aio falava a hora de acordar. Sabe, naqueles dias, uma pessoa daquela época, os romanos, alguém que tinha muito dinheiro, contratava uma pessoa como aio para os seus filhos. E ele tinha autoridade para levantar a criança, orientá-lo a fazer exercícios, fazer dever de casa, álgebra, alguma coisa desse tipo. E depois dava mais lições, mais exercícios, algo assim. Falava até a hora de dormir, mas depois que ele crescia, o aio não podia mais falar nada. Será que o cristão precisa dos 10 mandamentos para falar para ele? Não minta, não cometa adultério. Realmente, você sabe, já está no coração. Você sabe, ser filho é melhor. Então, depois que a fé veio, não estamos mais debaixo de aio. Você entendeu isso? Então, continua dizendo, mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E olha, filhos de Deus, aqui é a palavra ruiós, diga ruiós. Olha, tem palavras diferentes para filhos, que fala de períodos de crescimento. Para bebê é népios, diga népios. É para bebê. Népios é para bebê, certo? Népios, certo? Népios é para bebê. Ruiós é para filho grande. Já podem até dirigir. Já podem trabalhar. Amém, pastor Mark e filhos, uma grande companhia, certo? E às vezes falam companhia limitada, mas para Deus e os seus filhos são ilimitados. Olha, você é um filho grande. Amém. E olha no capítulo 4, rapidamente. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, népios, um bebê.
Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro, vamos dizer que é um bilionário, que só tem um filho, e ele é o herdeiro, certo? Mas enquanto ele for criança, ele não é diferente do escravo, ainda que seja senhor de tudo, não é? Não pode comer um filé mignon. Ele é um bebê. Ele não pode viajar no jatinho particular, certo? Pode viajar, mas não é dele. Tem que ter maturidade para entender coisas desse tipo. Ele não pode dirigir o carro do pai. Amém? Por quê? Não é maduro? Então, Paulo está dizendo, enquanto você for um menino, você não é diferente do escravo, mesmo sendo o senhor de tudo. Tecnicamente o dono de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. E aqui está falando do tempo de Israel sob a lei. Quando Israel estava debaixo da lei, debaixo de Aios, eram népios, bebês. Assim também nós, quando éramos meninos, népios, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Rapidamente, esses primeiros rudimentos é o ABC. São os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, na verdade, são ABC. Leia, está falando da lei. Estávamos sob isso. Isso não quer dizer que você pode fazer tudo sem moral. Não, Deus escreveu no seu coração. Ok? Não somente você não comete adultério, mas o pensamento que está aqui, certo? Você fica averso a isso. Mais do que isso, você é apaixonado por sua esposa. Porque tem uns que não cometem adultério, mas não amam a esposa. Isso é típico da lei. Você começa a pensar, Deus me perdoou dos meus pecados? Por que não perdoá-la dos seus erros, dos seus pecados? Tem que ter muita graça no casamento. E falamos muito da graça como parte do currículo, amém? No casamento. Glória a Deus. Aleluia. Dá para perceber o que você está pensando. Por exemplo, quando você ri tem que ser assim. Amém? Tente rir sem fazer nenhuma expressão. Glória a Deus. Certo? Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos, então, deste mundo. E olha isso. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E escute isso, falando claramente, Mateus, Marcos, Lucas e João, é Jesus ainda sob a lei. Os discípulos estavam sob a lei. De fato, escute isso, os discípulos ainda não eram salvos, nascidos de novo. Como poderiam ser salvos? Ninguém era salvo. Eram discípulos, sim. Eram seguidores, sim. Mas não eram salvos. Por quê? Como eu sei disso? Porque Jesus ainda não tinha morrido. E nem ressuscitado. Então eram seguidores de Jesus. Eram cristãos? Não. Eram discípulos. Escute isso. Ele não tinha morrido nem ressuscitado, como poderiam ser salvos? Agora, depois que ele morreu e ressuscitou dos mortos, ele apareceu no cenáculo e disse Shalom, e então soprou sobre eles. Ali eles foram salvos. Receberam o Espírito. Ali eles foram salvos. Mas foram batizados no Espírito Santo quando? 50 dias depois. Certo? No dia de Pentecostes. Foram batizados no Espírito Santo, mas quando ele soprou o Espírito Santo, eles foram salvos. E Judas estava lá? Não. Judas não perdeu a sua salvação, ele nem a tinha. Ele não perseverou até o cenáculo quando Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, eles nasceram de novo. Foi a primeira vez. Então, até ali eles eram discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, mas o que estamos falando é que ser cristão é muito bom, mas isso não é o bastante, tem que ser seguidor de Jesus. Sabe, essa frase não é usada. O mais perto que chega é quando Pedro fala, siga os meus passos. Certo? Paulo disse, você é um com Jesus. Permita que ele se expresse em você. Seguir é, ele está lá fora, eu sigo. Certo? Não, ele está dentro, eu o escuto. A nova aliança diz que você é um com Jesus. Não caia deste lugar alto que Deus deu para você. Está ouvindo, igreja? Então aqui fala de filhos. O que você é? Filhos. Sabe? Olha, certa vez eu orava, estava orando. Eu não sei o que aconteceu. De alguma forma eu estava estressado naquela época. Eu comecei a orar de uma certa forma que eu vejo muitas pessoas também fazerem.
Ui, parece fervor, mas o fervor vem com o poder do Espírito Santo. Ele faz isso em você. Então eu orei mais com intensidade, sabe? Deus, por favor, Senhor, eu preciso disso. Senhor, Pai, eu oro em nome de Jesus, por favor, Pai. E de repente, eu senti o Espírito Santo me corrigir. Isso foi anos atrás. Ele me corrigiu. Daí eu aprendi sobre filhos. Ele disse a mim, por que você está orando assim? Eu sou seu pai. Por que você não fala como um filho? Se você sabe que o pai te ama, que é uma coisa de família, tem coisas que você pega e nem pede para o pai. O pai deixou pegar, você vai na geladeira e pega, e bebe. Certo? E isso é família. Num relacionamento assim, você conhece o coração do pai. E então a família fala de amor. A palavra ruiós para filho grande tem a ideia de dignidade. No relacionamento. Discípulos não. Ser filho para você deve ser uma dignidade, ser filho de Deus. Escute, isso é bom. Aleluia. Nos mostra dignidade e caráter. Quem você é? Quem é você? Os anjos olham para a sua vida e pensam no mistério da salvação. Essas pessoas vivem ficando iradas, ficam impacientes, escutam o que falamos para o cônjuge, então um anjo fala para o outro, ele morreu por essas pessoas? E o outro anjo deve pensar, o que eles têm de bom? Nós somos tão poderosos, nós podemos piscar os nossos olhos e ir para outra parte deste mundo. E mais um piscar de olhos e vamos para o céu. Não tem tempo e espaço para nós. Nós somos muito rápidos. Somos mais velozes do que a luz. E eles são tão devagar. E eles pegam a moto deles e montam nas motos e dizem, isso é rápido. Eles acham que sim. Essas são as pessoas que o Filho de Deus deu a vida por elas. Sabe, igreja, Jesus não morreu por Lúcifer quando ele caiu. Por isso tem algo nele que, olhando para o homem, o enche de ódio. Jesus não morreu pelos anjos. Em Hebreus diz assim, ele não socorreu os anjos que caíram, mas ele socorreu a semente de Abraão. Ele te ama. Um outro anjo vem e diz, essas pessoas, nunca falem contra elas. São essas pessoas que ele remiu. Elas são preciosas. Cuide bem delas. Certo, o arcanjo diz, cuide bem delas. Filhos de Deus, eu estava orando e de repente parei. Sim, olhei para mim mesmo. Eu me senti distante, que Deus estava longe. E ele se tornou Deus e não Pai. E eu parei e pensei, estou tentando obter a resposta e tentar causa estresse. Então parei. E restabeleci a questão da consciência de filho. E eu disse, pai, e às vezes só pai já é o bastante. Só falar pai algumas vezes, pai, percebeu? Ele pode ser El Shaddai para Jacó. Ele pode ser Yahweh para Abraão. Pode ser El Elyon para Melquisedeque. Mas ele é o pai. O nome que Jesus veio revelar. Um sentimento, sabe, de família. É ser amado. Amor. Uma companhia pode ter muitas pessoas, muitos alunos numa escola, mas filhos têm um lugar especial. O filho às vezes não chega na hora, mas a herança vai sempre para o filho. A companhia é do filho. Você entendeu isso? Filho, por que eu fiquei então daquele jeito? Pai, eu sou teu filho, tu és meu pai. E eu sei que tu queres me dar mais isso do que eu desejo. Eu vejo na tua palavra que tu queres me dar isso, talvez uma cura. Pai, tu queres me curar, porque tu me amas, tu és meu pai. Alguns pais tomam aquela doença para si mesmos se pudessem por causa do filho. As mães fariam isso. Certo? Então, pai, obrigado pelo pão dos filhos, eu recebo. E escute isso. A resposta para a oração assim, quando você ora com o espírito de filho, é maravilhosa. E eu tenho que sempre vigiar nisso, porque olha, o filho pródigo,
Você lembra dele? 2 filhos, eram 2, diga 2. E eles erraram. Olha, os dois erraram porque um errou no motivo e outro na ação. Certo? O filho mais novo errou porque pediu a herança para o pai, como dizendo, me dá a herança agora, eu não posso esperar para o senhor morrer. E o pai deu dinheiro para ele gastou tudo em outro país, com prostituta e vivendo de uma forma dissoluta. E quando acabou o dinheiro, acabaram os amigos. E a única forma que ele teve de ganhar algum dinheiro foi alimentar porcos no chiqueiro. E isto, na verdade, é uma coisa terrível para um judeu fazer. Porque os judeus, eles não comem porco. E você gosta de bacon, mas eles não comem. Você gosta de presunto, eles não comem. E aquele rapaz desejou até comer. Não os porcos, mas aquilo que os porcos comiam. Você sabe que eles comem? Queria comer a comida dos porcos. Isso é terrível. Ele disse, na casa do meu pai tem muita comida. Eu vou fazer o seguinte, vou voltar para o meu pai e dizer, porque os servos da casa do meu pai, os que eram contratados, os empregados da casa do meu pai, eles comem, eles são bem alimentados. Eu direi para o pai, faça de mim um empregado. A palavra ali é para empregado, no grego. Eu vou falar isso. Ele preparou tudo. Não sou digno de ser chamado ruiós, faça de mim um empregado. E ele queria falar essas palavras, mas quando o pai ouviu, o pai correu. E quem contou isso foi Jesus. E o pai o abraçou e o beijou muito. Amém? E antes dele falar aquelas palavras, pai, eu não sou digno de ser teu filho, me trate como um empregado, ele nem conseguiu terminar. O pai disse, traga-me uma roupa boa, traga-me o anel. O anel naquela época era como um cartão de crédito, certo? Como um talão de cheques, usava o anel como um selo e comprava. Era melhor do que tudo isso, era venda direta. Amém? Tinha o emblema da família. Traga-me o anel e sandálias para os seus pés. Debaixo da lei, Deus mandou tirar as sandálias, porque o lugar era santo. Sob a graça, Deus diz, coloca sapatos nos pés. Ele tem o direito de ficar na minha presença. Amém? E o pai falou o seguinte, escute isso. O meu filho, olha, agora, pastor, eu acho que ele voltou a ser um nepiós. Ele voltou a ser um nepiós. Mas o pai disse, o meu ruiós estava perdido. E agora foi achado. Enquanto celebravam, porque o pai falou, traga agora o bezerro cevado, certo? Mátio, vamos celebrar, é uma figura de Jesus, o preço do nosso pecado. Amém? Para que um Deus santo aceitasse o homem pecador, amém? Jesus pagou o preço. Para que Deus pudesse liberar o seu coração de amor pelo homem. Porque aquela, exigência da santidade foi paga por Jesus na cruz, ele pagou o preço. Então, ele foi morto e depois teve música e dança. Tem que ter música e dança na casa de Deus. Certo? Eu sei que alguns só têm 50%, mas tem que ter música e dança na casa de Deus. Certo? Então, o irmão mais velho chegou do campo. O irmão chegou do trabalho e disse, ele ouviu aquela música e perguntou, por que essa música? Um dos servos disse, olha, o irmão mais velho com a sua justiça própria não sabia celebrar. Escutam música e dança, então, eles não conseguem aceitar isso. O que é isso? O seu irmão veio e o seu pai matou o bezerro cevado porque o seu irmão voltou para casa. Ele ficou com raiva, ficou irado, nem queria entrar em casa, não queria celebrar, ficou lá fora. E o pai foi lá fora. E o pai disse, venha, vamos celebrar. E ele disse, não. Ele disse, por que isso? E falou essas palavras. Há tantos anos, nunca transgredi os teus mandamentos. Olhava para o que tinha feito. Certo? E se perguntar, tem espírito de filho? Não. Cumpri o teu mandamento. Ele nem disse, pai, cumpri teu mandamento. Ele não falou. Só se o nome dele for eis. Você não diz, eis que tenho cumprido os teus mandamentos. E sabe como ele falou? Do seu irmão, não como o meu irmão. Mas vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas. Ele falou isso. A Bíblia não fala isso, fala que ele viveu dissolutamente. Eu falei de prostitutas, eu só estava falando o que o irmão falou, talvez, certo? Mas ele falou isso por alguma razão estranha, não é? Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou, nem falou meu irmão, os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E o pai disse, filho,
Tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Escute, quando o pai disse filho, ele usou uma palavra diferente de ruios. O pai disse teknon. Sabe o que é teknon? Criança. Mas ele era um filho. Olha, quando a Bíblia diz que o irmão mais velho estava no campo, antes, e ouviu música e dança, o Espírito Santo usou a palavra, o ruios mais velho. Ele era um ruios, mas tinha um espírito de escravo. Cumpri o teu mandamento. Nunca violei nenhum deles. Tu nunca me deste, ele disse ao pai, nem mesmo um cabrito. Um cabrito para celebrar com os meus amigos, não com você, com amigos. Viu isso? Ele era um filho, mas não tinha o espírito de filho, mas tinha um espírito de escravo. Por isso tinha justiça própria, se condenando. Conhece crentes assim? O santarrão amargurado, irado, ressentido. O problema não está nessas coisas, mas a raiz é o legalismo. E olha para a performance, não para o pai e para o seu amor. Olha para a performance, viu? Eu fiz tudo isso, certo? Você tem que me dar. O filho pródigo encontrou a graça. Quando o pai disse que o meu filho estava perdido e achou-se, traga a melhor roupa, traga o anel e também sandálias. Sabe o que aquele filho então disse? Depois que recebeu tudo isso, o que ele disse? Nada. Porque ele aceitou o que foi dado. Alguns não aceitam. A melhor roupa, a roupa da justiça. Então escute, volte a ser filho. Volte. Amém? Mas você para de ser um discípulo? Não, continuamos sendo discípulos. E aprendemos. Quero te encorajar até mesmo a se envolver em um programa para aprender a palavra para todas as áreas da sua vida. Posso ouvir um amém? Isso te abençoa? Você quer mais? Mais um pouco? Você quer? Ainda temos tempo? Mais um? Se não quer, eu não vou dar. Então, vamos voltar a Gálatas 4. Vamos ler o verso 6, mostra isso? Ok, isso. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Você não é mais escravo, mas um filho. E se é um filho, você é um filho. E se você é um filho, meu irmão, se você é um filho, então você é herdeiro. Ah, pastor, quer dizer que no céu eu vou receber a minha herança então? Não, não. Herdeiro na Bíblia é diferente. Prince Charles, in England right now, he's an heir apparent. You see, the heir, yeah, you can say it. Na Bíblia, herdeiro quer dizer que agora você herda. Herdeiro geralmente tem que esperar, mas a Bíblia nos mostra que já temos. Amém? Filhos e filhas de Deus, que privilégio lavar os seus pés. Bem, vou falar algo e já vou terminar. É a última parte. Lucas 14:15. Sabe, no futuro eu vou falar mais sobre isso. Lucas 14:15. Eu quero fazer um contraste. Lucas, eu falei agora da história do filho pródigo. Sabe onde ela está? As parábolas da graça de Jesus em Lucas 15, mas começa assim. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus, os irmãos mais velhos, e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs essa parábola dizendo, que homem dentre vós tendo 100 ovelhas, você conhece isso? A terceira aqui é do filho pródigo, que eu acabei de falar, certo? Mas olha o contexto. O contexto é, antes dele falar da graça, os pecadores indo a Jesus. Jesus ama quando os pecadores vão a ele. Ele ama isso. Olha, veja como eu sei disso, por causa de como ele contou as parábolas da graça. Fala da alegria de quem encontra. A alegria de recuperar o perdido. A alegria de encontrar a moeda perdida. A alegria de encontrar a ovelha perdida. Se perguntar para Deus, qual é a razão de salvar as pessoas? Ele responde nessas parábolas uma resposta. Porque eu me alegro. Que resposta?
Que resposta aqui, sabe, aquece o coração. Me alegro com isso. Amém? Pastor, eu acho que temos que ser discípulos. Escute, vamos ler de novo o primeiro versículo de Lucas 15. E chegavam-se a ele, e para a palavra ir estar ali tem que ter alguma coisa precedente, certo? Olha a última parte do capítulo 14, antes disso. Ora, ia com ele uma grande multidão. Olha como diminuíram a multidão. Jesus nem sempre aumentava, também diminuiu o povo. Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim não aborrecer seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e assim também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Por que ele falou isso? Neste contexto aqui, a multidão foi até ele, não para vê-lo como Salvador, mas para vê-lo só como mestre. Aham. Esta é a última parte de Lucas 14. Por isso, Lucas 15 começa. Depois que essa multidão foi embora, então vieram os pecadores. Com os pecadores vem Jesus, não como mestre, mas como Salvador. Quando você está afogando e alguém vem e pergunta assim, o que está acontecendo? Estou afogando! Ajuda, ajuda! Olha, eu tenho um livro, Como Nadar? Pega! Não tem que ter um mestre, mas um Salvador. Pecadores o viam como Salvador. Eu preciso dele, mas para o mestre me dá os ensinamentos. Eu não preciso de ti, só os ensinamentos. E muitos deles não têm medo de ir a Jesus, eles veem Jesus, sabe, somente como um grande mestre. Quero aprender dele, porque eu sou inteligente, eu sei quem eu escolho. Olha o orgulho, mas Jesus não fica confortável com isso. Então, ele virou para a multidão e disse: se alguém vier a mim, não odiar seu pai, sua mãe e tudo mais, e deixar tudo que você tem, não pode ser meu discípulo. Naqueles dias, certo? Isso não foi repetido nas cartas para a igreja, por Pedro, Paulo, Tiago e João. Mas naquele momento de Jesus, sim. Se você quer ser meu discípulo, vai te custar tudo. Toma a tua cruz. Se alguém carregasse uma cruz naquele dia, ele estava caminhando para a morte. Por quê? Para ser um cristão, na verdade, é passar da morte para a vida. Jesus então falou para eles: não basta só me seguir e renunciar isso e aquele outro e pegar os meus ensinamentos. Você tem que nascer de novo. Está me ouvindo? E muitos deles foram embora. Então se aproximaram. No próximo capítulo, se aproximaram a Jesus. Vamos ler isso de novo? E chegavam-se a ele. Começa assim, Lucas 15, versículo 1. Olha bem, Lucas 15, verso 1. Onde? Cadê isso? Pastor, a culpa é sua. Eu concordo. Eu sempre olho para cima e não para baixo. Ok, está ali. Da próxima vez vou olhar para baixo. Coloca um sinal para eu olhar. Ok, você viu o verso 1 lá embaixo? Certo? E tudo isso está ligado. E chegavam-se a ele. O que isso quer dizer? Que aquele grupo não foi ali para ser salvo, mas para aprender. E Jesus então falou algo muito duro. E olha, eu concordo, é duro. Naqueles dias, para seguir um rabino, tinha que renunciar à família, deixar o trabalho e segui-lo. Tempo integral. Um itinerante. Só mais um versículo, certo? E vamos terminar. João 6 diz assim: e dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Uau! O que é isso? Se você é salvo, levante as suas mãos. Eu sou salvo, aleluia. Mais uma vez, levanta. Salvo, você é salvo. Amém? Se você é salvo, sabe como foi? Quem te trouxe? Se ninguém trouxesse, você não seria salvo. O Espírito Santo te trouxe. De fato, quando lemos aquele capítulo de Lucas 14, eu queria ver isso mais uma vez, mas não temos tempo. Deus te trouxe. Mas muitos dos discípulos que seguiam Jesus, não os 12, tinha 70 que seguiam Jesus naqueles dias, sabe? Não só os 12, tinha 70 que eram discípulos. O Espírito Santo usa a palavra matetes. E olha isso. Jesus disse a eles: ninguém vem a mim se o Pai não lhe conceder isso. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e não andavam com ele. Então é possível ser um discípulo e não ser salvo? Sim. Por que se ofenderam? Eu queria aprender de ti. Eu vim porque eu sou muito inteligente.
Os seus ensinamentos são bons, e eu vim aprender. Quero aprender alguma coisa, porque eu sou humilde. Mas agora você fala que ninguém vai a ti se o Pai não lhe conceder? Não, eu vim aqui porque eu vi que você é inteligente, muito esperto. Como você entende muito bem a Bíblia, a Torá, então eu vim para aprender mais. Eu sigo outros rabinos também. Eram os discípulos daqueles dias. Eram discípulos e foram embora. Isso não te dá um status especial acima de filho. Naquele momento, muitos dos discípulos, e eu amo isso porque é João 6:6:6. Muitos dos seus discípulos tornaram para trás. 6:6:6. O espírito do anticristo. E por quê? Porque não aceitam a graça. A graça é sempre aquilo que os separa. E então, já vamos terminar. Escute isso, no 67. Então Jesus disse aos 12, os 70 foram embora, só ficaram os 12. Como a igreja cresce? Eu te falei, Jesus não quer saber de multidão. Ele está interessado naqueles que vão até ele, porque precisam dele. Eu sou o pão da vida. Eu sou, sabe a verdade? A verdade não é um preceito que você aplica. Sou eu. E a vida. Você está doente? Eu sou a vida. Amém? Eu sou a ressurreição. Ele tem que ser tudo para nós, como os pecadores que vão até ele, não para aprender, mesmo aprendendo. Aprenderam sobre a graça, mas foram porque precisavam de Salvador. E receberam um mestre. Ele falou assim aos 12. Bem assim, olha, vocês não querem ir também? Amo isso. Ele é tão legal, sabe? Amém? Mark, você quer ir também? Tem gente falando muito mal de mim, Mark. Você quer ir também? Tão legal e não se estressou. E Pedro diz, quem mais? Sempre tem um Pedro, Mark. Entre os pastores, sabe? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, viu isso? O chamou de Senhor. E escute bem isso, olha, na noite da Páscoa, quando Jesus disse, um de vós há de me trair, cada um deles perguntou para ele, sou eu, sabe como eles falavam? Senhor, sou eu? Senhor, sou eu? Senhor. E você sabe o que Judas disse? Rabino, sou eu? Viu a diferença? Está ali na Bíblia. Cada um dos discípulos disse, Senhor, sou eu? Judas disse, Rabino, sou eu? Isso te mostra onde está